E aí, galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um programa que é o especial, o especial do mês da mulher. E nós estamos aqui com uma série de entrevistas com vários especialistas, com várias convidadas para abordar assuntos que são pertinentes ao universo feminino. Então, hoje a nossa convidada é Tatiane Duarte, advogada e professora. E vem bater um papo bem especial para você aqui e agora. Vem comigo, vem com Du Monteiro. E aí, galera, tudo bem? Eu hoje estou aqui com Tatiane Duarte, professora, advogada, que está vindo debater com a gente, discutir um pouco sobre a questão da mulher na sociedade brasileira e os direitos da mulher, o feminismo, assuntos tão importantes e tão pertinentes dentro da internet, dentro da nossa sociedade e que, por sinal, ainda causa uma série de confusões. Para acabar com um pouco desse debate, ou melhor, acabar com o debate, acabar com um pouco dessa confusão, eu convidei a Tatiane para esclarecer alguns tópicos que eu considero importantes. Para essa conversa, Tatiane, seja bem-vinda. Estou muito feliz de estar aqui, falar sobre as questões femininas sempre são muito importantes para mim. E aí que tá, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que deixar bem claro é: feminismo é um direito, ou não? Eu não digo nem um direito, né? Eu acho que a mulher, na condição de mulher, ela tem que reconhecer e lutar pelos seus direitos. Então, eu acho que isso é natural do ser humano, né? Qualquer mulher, ela tem que se empoderar daquilo que a lei, ela lhe dá de salvaguarda, de proteção, né? Então, até mesmo pela notória desigualdade que isso sempre aconteceu desde que o mundo é mundo. Desde que o mundo é mundo, e se nós pensarmos na sociedade brasileira, a gente tem um pequeno histórico, né? Sim. Sim, na realidade, falando da história recente, com licença aos meus colegas historiadores, né, porque não é a minha área, mas a gente percebe uma mudança, sobretudo quando século XX, século XXI, sobretudo quando nós falamos aí da mulher que era considerada como incapaz, do modelo familiar que era centrado na figura do homem. Então o homem ele tinha aquele domínio sobre a família, né, a família patriarcal. E aí você vem com esses movimentos, né, e sobretudo na década de 70, com tudo que aconteceu no Brasil, muita militância, a gente começa a perceber algumas questões que são importantes, como a própria lei de divórcio, como a questão da mulher ser reconhecida com seus direitos iguais aos do homem, quando eu falo aí da Constituição Federal, que é um marco importante dessa isonomia entre o homem e a mulher. Correto. A própria união estável... 88? 88. Na realidade, quando você vai fazendo o histórico das constituições, né, não vou me ater a tudo isso, mas a mulher ela tem ali uma condição durante muito tempo subjugada. Né? A mulher ela tinha direitos diferentes do homem. Até mesmo o direito ao voto, que foi uma conquista. Sim. Né? E aí um marco interessante, quando a gente fala nesse divisor de águas de igualdade, ou pelo menos pela busca de, né? Porque o fato de estar disposto na lei não quer dizer que seja efetivo. Sim. Tanto é que nós sabemos que tem, até hoje, homens e mulheres, o homem ganha muito mais do que a mulher, às vezes em situações, né? Em funções completamente iguais. Mas quando a Constituição, ela vem, fala da proteção à dignidade da pessoa humana como fundamento da República, fala lá no artigo 5º, né, ela menciona que essa igualdade entre homem e mulher, isso é um marco importante legislativo, é um marco que é determinante para que a mulher ela olhe ali e diga assim, não, agora somos reconhecidas, pelo menos pela lei. Correto. Né? E é claro que essa busca incessante dessa igualdade, ela é um fato que até hoje acontece. Né? Esse empoderamento feminino ele é algo um pouco mais recente, mas a lei ela abre essa possibilidade. E quais são assim, os maiores desafios, o que você observa dentro da lei como os principais empecilhos desse empoderamento, dessas conquistas? Já que a Constituição abriu tantas portas e assegurava diferentes direitos, mas efetivamente nós ainda não percebemos isso. Quais são os empecilhos que você acha assim, principais? Antes de falar sobre isso, é importante dizer também que a Constituição de 88 ela muda esse contexto de família.
né? Ela amplifica o contexto de família, reconhecendo, por exemplo, a possibilidade da família monoparental, que é muitas das vezes a realidade da mulher. A mulher que é a chefe de família, né? Isso. A própria união estável, esse reconhecimento que o homem e a mulher têm iguais papéis nessa relação conjugal. Agora, o que eu percebo em termos de dificuldade? Há um pensamento ainda notório muito machista, menos do que outrora, mas ainda muito machista. Acho que durante muito tempo a mulher entendeu o feminismo como algo sendo de pessoas revolucionárias, como sendo algo transgressor, e não é. E não é. E quando você, por exemplo, fala do feminismo, e aí você liga mais a conceitos atuais, como da sororidade, né, desse sentimento de empatia feminino, quando você fala, por exemplo, eu não posso deixar de falar disso, do feminismo negro. Sim. Né? Jamila fala muito bem isso, sobre esse feminismo negro, porque na realidade toda a lógica feminista ela é focada na mulher branca. Então, quando a mulher negra também ela começa a se empoderar e entender que ela também tem que pensar dessa forma, buscando esse empoderamento, buscando que seus direitos aconteçam. Mas, por exemplo, a gente tem, nós fomos ter a primeira senadora no Brasil na década de 70, né? Eu não tenho esses números, mas se você observar agora na renovação do Congresso Nacional, quantas mulheres tem? Eu não me lembro agora do número, mas um número que não representa a população feminina. Correto. Né? Então, o olhar feminino também no poder, ele é importante. Sim. Né? Porque ainda não criamos, eu vejo uma nova geração que cria sim, mas não criamos os nossos filhos também, os homens, para serem defensores dos direitos das mulheres. Correto. Né? Isso é algo mais recente. Então eu vejo assim, que esse empecilho mesmo cultural, acho que a mulher cada vez mais quando ela se acultura, ela vai buscar, ela se reconhece como sujeito de direitos. Correto. E aí nesse papo, porque às vezes eu vejo o discurso de muitas mulheres associando essa questão de que ela não é feminista porque ela quer casar, porque ela é dona de casa, porque ela é mãe, ela é mulher digna. Essa confusão é ignorância, é desconhecimento, é preconceito, é tudo junto? Eu acho que é uma soma de falta de conhecimento. Né? Várias coisas que são faladas repetidamente, que se tornam verdade, mas que são inverdade. Eu sugiro que todas as mulheres busquem estudar a história do feminismo, né? Perceber tudo que foi conquistado a partir de. É claro que em qualquer movimento nós vamos ter aqueles que são extremistas e aqueles que são ponderados. Sim. Mas uma mulher ela pode ser feminista sim, ela casa se ela quiser, ela vai trabalhar se ela quiser. O mais importante é que ela seja dona da sua história. Né? Então, normalmente é por ignorar. Eu percebo isso nas minhas aulas, quando a gente começa a debater e eu começo a dar algumas referências importantes para que as alunas leiam sobre isso, a gente começa a perceber que a ótica, porque aí o véu, né, ele cai e se desnuda a verdade, porque eu acho que não tem como ser diferente. E hoje a gente tem muita discussão bacana sobre isso, até para criticar. Correto. Né? Até para te criticar. Eu posso dizer, a partir de mim, que eu sou muito mais envolvida com isso de 10 anos para cá. Sim. Né? Envolvida mesmo em ter responsabilidade com a minha filha, de ter responsabilidade com o meu sobrinho, de passar essas questões, já preocupada com a formação deles, mas é algo recente. Né? Não é algo assim que... minha mãe sempre me empoderou muito, mas em outra vertente. Então, eu acho que a gente está vivendo, assim, eu acredito, um novo começo de era, mas né, na parte boa da história. Sim, mas nós vivemos tempos assim, um tanto quanto conturbados. E aí, quer dizer, nós tivemos uma Constituição que representava uma esperança muito grande de transformação da sociedade,
Mas, por exemplo, nós chegamos a um ponto de ter que estar discutindo e votando uma lei como Maria da Penha. A questão da Maria da Penha é até interessante porque e isso me remete muito à minha época de estágio. Tem até um fato que foi muito marcante assim em relação à violência doméstica. Tudo era resolvido com cesta básica. Então o homem ele agredia a mulher, era recorrente e era, né, a cesta básica, uma sensação notória de que ele era dono dela. Né? Tinha o crime, né? Foi em forte emoção ou foi numa situação, não. Na verdade, o homem ele sempre teve, em muitos casos, sentia dono da mulher, né? Então, o que acontece com a Maria da Penha? Maria da Penha, ela é, né? Porque ela é viva, mas uma mulher muito importante para que isso então ocorresse. Né? Ela viveu anos de violência, anos de maus tratos, psicológico, físico, que vitimou até para ela ser, né, cadeirante. Mas Maria da Penha ela não se deixou abalar, né? Ela juntou lá os cacos dela e até o ponto do Brasil, né, ser punido por essa falta de legislação contra a mulher, de proteção contra a mulher. A Constituição Federal é um marco importante porque a Constituição ela tem uma carga de direitos humanos que é muito relevante, mas que não chegava ao ponto de trazer uma proteção efetiva à mulher. Correto. Então a Lei Maria da Penha ela é importante porque ela traz um combo de proteções, né? E a violência ela não é só física. Né? Eu me lembro de um caso quando eu era estagiária em que a mulher era recorrente isso e nós conseguimos fazer o divórcio e ele matou a mulher na saída da audiência, né? Porque ele tinha uma real sensação, né, de que ele era dono dela. Então, assim, isso foi uma coisa que me abalou muito, porque nós fizemos de tudo, né? Eu era estagiária da Defensoria Pública e a Defensoria Pública atua de uma maneira muito efetiva nisso e ela simplesmente morreu. Então, a Lei Maria da Penha, ela é importante porque essa ideia de que briga de marido e mulher, escolher, né? Isso é passado. Né? Um vizinho que escuta, né, uma vizinha sofrer violências, né? E não, né? Você tem o 180, você tem lá o que vai te orientar, vai te dizer como proceder, é eficaz, os atendentes são preparados para isso, né? De dar essa orientação. Então, o que eu percebo na realidade é que com isso se cria uma rede de proteção, né? E também tem aquela coisa, né? Eu acho que é uma questão histórica. As próprias leis, elas protegiam demais o homem. E como elas protegiam demais o homem, quer dizer, o homem, como você falou, agrediu a cesta básica. Sim. Isso, o sentimento de impunidade é o mesmo que na internet, quando a pessoa cria um bullying, cria uma página ofendendo uma mulher, ou então tem uma pessoa que é celebridade, o cara vai lá e faz um post agredindo. E tem essa coisa de você pondo nudes. Hoje o cara tira o nudes da mulher, como você estava aqui falando, da celebridade, que o cara não está pensando na mulher, ele fica pensando, e o marido da mulher? Como esse marido está se sentindo? Eu fico pensando, claro, né? Se eu sou marido de uma mulher que sofre, né, um ataque em que nudes são revelados, eu acho que o marido vai sentir. Mas por que toda a fala é voltada para o sentimento do homem? E essa mulher? Né? Essa mulher qual o sentimento dela, né? Como está esse íntimo? Que dor é essa? Porque é uma dor na alma, né? Uma dor que ela não consegue nem mensurar, porque viola a intimidade dela, né? Viola as questões mais íntimas da pessoa. Sempre a lógica, ou boa parte ainda tem o pensamento voltado para e o homem, né? O que o homem lhe sentiu? Olha, o que esse homem, coitado desse homem, né? Sim, ele sentiu, né? Mas e essa mulher? Correto. Né? Então isso realmente assim, é uma mudança de postura, né? Uma mudança de pensamento. E aí essa questão, por exemplo, muitas questões envolvendo a mulher não eram discutidas, eram, vamos dizer, omitidas, ficavam dentro de casa. Até essa coisa da família tradicional brasileira, como as pessoas gostam de falar, como você falou, no sentimento patriarcal. E aí
e que briga de marido e mulher não se mete colher, e então você tem aquela sensação de que o ambiente familiar era o ambiente mais prazeroso possível, era o ambiente mais a falsa aparência de uma realidade que não é assim, né? Uhum. Eu não estou dizendo, eu acho que família é lugar de afeto, né? Então, independente desse modelo familiar, o que rege, o que une a família é o afeto. E durante muito tempo, e eu me lembro disso com muita tranquilidade, porque eu me lembro que quando eu me separei, né, tinham aquelas separado. Eu falei, gente, a gente está vivendo 2009, é isso mesmo? Né? Então, tem essa, como se você tivesse um selinho ali, né? Então, enquanto você não restabelecer a sua condição de ter um relacionamento em que as pessoas têm a aparência de casado, né, a própria mulher te discrimina. Correto. Né? E eu percebo, assim, na militância, quantas mulheres permaneceram casadas, sofrendo violência, porque quando a gente fala da Lei Maria da Penha, a violência não é só física, ela é patrimonial. Ela é patrimonial, por exemplo, quando ele sabe da dependência da mulher e usa disso como fator que ela permaneça nessa condição, é psicológica. Né? Então, assim, eu tenho, sem dúvida. Você tem ainda, desculpe te interromper, porque eu me lembrei de uma situação aqui, de uma conhecida, de uma amiga minha, né, que fala sobre isso, quer dizer, e eu me lembrei de umas situações de alunas do tipo que eram casadas e o marido chegou, pega teu filho e leva embora. Aí você fala assim, como assim teu filho? Eu gosto muito quando as pessoas falam assim, ele é um excelente pai, me ajuda a beça. Eu falo, mas vem cá, o filho não é uma coisa, né? Não é família? Então, que bom, né? É meu parceiro, né? Nos ajudamos a beça. A própria mulher, ela enaltece o fato, não. A paternidade também tem que ser responsável. Eu vejo, felizmente, eu percebo, pelo menos assim, no meu ciclo de convivência, homens que estão ocupando o seu papel de pai. Correto. Né? Eu vivo isso muito perto com o pai da minha filha e ele né, tá lá e eu acho que é importante. Ninguém vai ser igual, eu sou importante para ela é importante, né, ele é importante para ela, mas assim, ele não tá me fazendo um favor, né? O filho é uma coisa que foi, né, que tá ali, que é o elo, né, dessa família, sem dúvida. Foi feito em algum momento. Sem dúvida, mas há um pensamento feminino sobre isso, né? Senão o filho tá achando, vai lá ver teu filho. Eu acho isso muito engraçado, assim, como se o homem não pudesse levantar e ninar. Então, quando a gente vê, por exemplo, situações em que o pai, há pouco tempo, o pai se vestiu de bailarina para encorajar a filha a dançar, que estava tímida. Olha que ato de amor. Que entendimento desse pai, né? Que ele é pai. E como pai, ele pode tudo com essa filha, para encorajá-la, né? Para fazer com que ela se sinta bem. Se sinta amada. Exato. E aí, essa questão da Maria da Penha, vem uma outra questão que eu acho que é interessante, que é o assunto do momento, feminicídio. A gente está conversando aqui informalmente, você chamou a atenção que até 11 de janeiro, 30 homicídios já havia acontecido com mulheres aqui no Brasil. E que o Brasil ocupa o 15º lugar, é isso? O Brasil, não. O Brasil, ano passado, né, no mapa da violência, que é feito todos os anos, o Brasil, né, esses são dados do ano passado, 5º país onde nós temos mais casos de feminicídios. É o 5º. Pra você ter uma ideia, 48 vezes mais do que o Reino Unido. Meu Deus. Né? E assim, são várias questões aí. A Lei Maria da Penha de 2006, feminicídio de 2015. E aí é importante a gente destacar por que então o feminicídio? Né? Na realidade, essa morte se dá pela condição do gênero feminino. Né? Seja em razão de uma violência doméstica, familiar, seja pelo menosprezo do fato de ser mulher. Né? Então, diferente de uma pessoa que está, né, vivemos no Rio de Janeiro, caminhando na rua e é atingida por uma bala perdida, uma mulher. Né? Isso não é feminicídio.
né? Isso aconteceu, infelizmente é recorrente, mas agora, por exemplo, o caso que teve no Paraná, né, da advogada, do marido, que fez toda uma cena ali de tortura, tudo leva a crer, né, não foi julgado ainda, tudo leva a crer que ela foi morta por ele, né? Esse ano, 2019, até dia 11 de janeiro, eu me lembro que eu fiz uma postagem sobre isso, 30 mulheres mortas, em razão da condição feminina, né, na condição de mulher, violência doméstica familiar, foram mortas por os seus ex-companheiros. Esse número até parece ser maior, porque muita coisa não chega. Eu acho que foi Roraima, não sei se foi Roraima que eu vi, que é o estado que mais mata. Sim, Roraima. E assim, chama atenção porque, Roraima é o estado que mais mata, é um estado, assim, vamos dizer, que não está muito na manchete, não aparece muito nos dados, mas assim, qual o perfil dessas mulheres que sofrem feminicídio? Tem mais nas classes pobres ou é uma coisa assim que é uniforme? Embora atinja todas as classes, você deve ter visto que há pouco tempo algumas famosas fizeram denúncias contra os seus companheiros em razão de violência doméstica, né? Você tem um perfil nas camadas mais pobres, que não quer dizer que as mais elevadas não sejam atingidas. Você tem um número superior de mulheres negras que sofrem violência doméstica, né? Algumas estão associadas também ao uso de drogas ou de bebida, mas também há uma sensação, por exemplo, não do feminicídio, mas da violência doméstica, há uma sensação também de um grande aumento, porque hoje as pessoas também estão falando mais. Mulheres que já passam por violência há muitos anos, mas agora, por essa rede de solidariedade, ações que têm acontecido, né, por meio de ONGs, por meio da Defensoria Pública, promotoria, né? Tem vários projetos que são feitos. As universidades ajudam muito com projetos voltados para o público feminino, para que se reconheça que eu não sou obrigada a passar por isso. O fato de eu ter meu companheiro ou ser casada, isso não dá, eu tenho uma outra via. Então você tem casas de apoio, que fazem acolhimento, que fazem em muitas situações a inserção daquela mulher que sempre foi dona de casa, mas proporcionando a ela a chance de ter uma renda. Então, quando eu falo que essa rede de solidariedade ela aumentou, né, isso faz com que você tenha mais casos de mulheres que têm essa coragem. Correto. E algumas, quando você vai conversar, relatam agressões que são agressões de anos, mas que agora ela se sentiu confortável, ela se sentiu, né, que ela não precisava ser refém daquela situação. E essa coisa de você estar denunciando, a imprensa está noticiando, tudo isso são formas de mostrar que ela não é a única que está sofrendo. Você tem os dias de ativismo contra a violência, né? Você tem aí todo, se eu não me engano, é o mês eu acho que é de novembro, que você tem lá toda uma campanha contra a violência. E tem uma outra questão que a mulher, ela tem que se fazer respeitada. Então, uma mulher que, por exemplo, né, usa uma roupa curta, ela está querendo seduzir o homem, se o homem, então, importunar, se o homem chegar, né, querendo mexer, não. Né? A mulher, ela pode o que ela quiser. Não. O não é não, exatamente. Agora a época mais próxima, né, quando chega mais à frente do carnaval, né, nesse período que passou e tudo mais, você percebe todo um movimento no sentido, olha, até acho engraçado, né, deixa as minas, né, deixa pular o carnaval, quer dizer, não tem que... Tivemos aquele caso da Copa em que a jornalista foi beijada em público, então teve todo um movimento contra o assédio. Isso. Quer dizer, isso é importante. As campanhas de assédio, por exemplo, contra o assédio em Hollywood,
E dentro dos próprios jornais, exatamente, emissões de televisão. Exatamente. É um outro momento, porque a mulher era muito penalizada. Né? Porque você colocou a roupa curta. Porque você botou o batom vermelho. Né? Porque você saiu aquela hora. Você buscava justificativas para legitimar a ilegalidade. Sempre. Quantas vezes eu ouvi, né, de pessoas próximas, mas também com aquela roupa, né? Quantas vezes eu me lembro que a primeira vez que eu fui para a escola sozinho de ônibus, a minha mãe falou assim, olha, você presta atenção para ninguém encostar em você, tinha todo um cuidado, né? Porque as mulheres eram abordadas de forma muito, até às vezes, vexatórias em ônibus, trem, metrô. E a gente tem casos hoje, né, em função dessa lei nova da importunação, né, da importunação sexual, que é de 2018, que, olha, não somos obrigadas, né? Então, teve um caso em São Paulo, ano passado, se eu não me engano, que o homem foi preso, foi liberado, porque é uma contravenção, foi liberado, e na mesma semana ele praticou a mesma coisa, né? E é até importante, eu não sou da área de penal, mas é até importante a gente separar a questão dessa importunação do estupro, porque aqui a mulher, ela tem, ainda que uma linha bem delicada, bem tênue, a chance de, né, se opor àquela violência, né, de reclamar aquilo. E no estupro não, porque você tem uma violência ali que é efetiva, que retira da mulher, né, essa possibilidade, ela fica numa situação de fragilidade, essa possibilidade dela que aquilo não aconteça. Você está falando isso, eu estou me lembrando de uma manchete, não sei se você viu, de uma garota que ao final da corrida, a manchete que ela não aceitou fazer sexo com o cara do motorista. Aí o cara fala assim, ela negou o estupro. Quer dizer, é um crime, não é? Não faz amenizar exatamente. Na realidade, assim, é a realidade nua e crua. Os meninos têm que ser educados, que se ele fez uma abordagem a uma menina e ela não quer, não. Né? Não é a que vai deixar de ter a paquera. Paquerar é diferente, né? Você ter lá o crush, a paquera é diferente de você abordar de maneira insistente, de puxar o cabelo, de agarrar. Essa época de micareta, né? Dos carnavais fora de época, de bloquinho, né? Então, assim, o homem também tem que ser educado, né? Aquela ideia, não, porque deixa aí, cuidem das suas filhas, que meu filho tá solto, né? Não. Isso daí eu me lembro uma coisa que eu acho que é importante a gente discutir. O que hoje uma garota que sofre assédio, hoje você tem muita gente vai para a internet. Hoje a internet se tornou um veículo poderoso para fazer essa denúncia. Mas legalmente falando, o que você sugere para uma garota que se sente assediada moralmente, assediada psicologicamente, ou se sente até mesmo sofrendo uma violência constante dentro da sociedade, independente da idade, pode ser desde adolescente até mesmo uma senhora. O que você recomenda enquanto advogado? Se é uma criança, adolescente, é importante que os pais estejam juntos, né, para que isso então aconteça e aí procurar então, né, os órgãos de proteção à criança e adolescente. Se é uma mulher, né, se ela está sendo assediada, se essa importunação, ela tem que procurar a delegacia da mulher. Sempre a delegacia da mulher ela é melhor, porque os profissionais eles são mais preparados para receber esse tipo, né, de circunstância. Então, e aí fazer os encaminhamentos que são então pertinentes. Tem muitas mulheres que sofrem isso no trabalho, né? Então, moral, né? Alguns assédio moral e alguns assédio sexual, né? O assédio moral pode acontecer com homem, com mulher, como sexual também. Mas o assédio moral tem muito mais uma característica de diminuição da pessoa, né? De mexer realmente com a dignidade da pessoa. E o sexual é realmente
né, a sugestão das vias, né, de envolvimento, né, de querer, pelaquela condição ali, né, o professor que tenta assediar a aluna. Eu acho muito importante essa rede que está se formando também com os estudantes, né, não de banalizar, mas faz também o professor, por exemplo, repensar o seu agir. As brincadeiras, né, a forma de abordagem, o cuidado também, porque do outro lado tem um ser informação que pode confundir as coisas. Sim. Né? Então, assim, sempre quando na figura do assédio, na figura da importunação, né, procurar, então, os órgãos de proteção, procurar a delegacia, né, mas não se omitir. Com relação à violência doméstica em si, o 180, ele realmente funciona, né? Funciona, faz todo um direcionamento, não é fácil, né? Você falar de uma violência não é fácil, causador até em a pessoa denunciar, em falar, mas é necessário. E hoje a gente sabe muito bem que a denúncia é a melhor forma de combate. Sim. E que a lei, assim, independente de ser uma coisa, porque infelizmente eu falo que a gente vive um período de tanta informação acaba gerando desinformação. E aí você ouve o absurdo de pessoas ficarem falando que há uma doutrinação que está estragando as famílias, que estão aí perturbando as famílias. E como é que você dentro da área do direito, enxerga isso? A família, como é que hoje nós podemos pensar a família? Você falou que hoje a Constituição garante essa questão da família monoparental. Na realidade, quando eu falo de família, né, a Constituição ela foi muito feliz porque ela valorizou o afeto. Né? O afeto ele tem valor jurídico. Então, quando eu falo que a família é lugar de afeto, né, ela reconhece os vários modelos de família. Né? Então, o conceito de família hoje é um conceito plural. Correto. Independente, e aí é importante nós temos a questão da laicidade do Estado para poder entender que pode ser que meu modelo, em razão à religião que eu tenha, né, o modelo seja esse. Mas em relação às minhas convicções, eu acredito que o modelo pode ser qualquer um, desde que seja regido pelo afeto. Quando eu falei da família monoparental, né, e a Constituição, o que a Constituição ela trouxe? Né, essa igualdade entre o homem e a mulher no ambiente familiar, tanto que eu saio de um pátrio poder para um poder familiar, exercido de igual maneira entre o homem e a mulher. Ele reconhece aquelas famílias que são formadas por uns genitores, então pai com os filhos, mãe com filhos. Reconhece a união estável como entidade familiar, embora não tenha a solenidade do casamento, mas o reconhecimento como entidade familiar, porque aquelas pessoas querem viver, né, desejam viver como se casados fossem. E, pelo entendimento do Supremo Tribunal Federal, a questão das famílias de casais, formadas por casais do mesmo sexo. Né? Por quê? Porque, na realidade, o Estado ele não tem que interferir na escolha da pessoa, né? Na escolha de quem amar. Né? A escolha do amar, ela é da própria pessoa. Eu costumo dizer que o problema do casamento gay é para quem, na realidade, né, foi pedido em casamento. Não é meu, não é seu. Mas hoje a gente tem uma preocupação muito grande de cuidar da vida do outro e esquecer de cuidar das nossas próprias vidas, né? Sim. Então, eu acredito que as pessoas têm ter liberdade para achar que aquele modelo é o ideal. Não, a minha família é uma família onde, mas assim, sobretudo, respeitar a escolha do outro. Né? Eu acho que isso é fundamental. Acho até que o mundo estaria muito melhor se cada um se preocupasse com a sua vida, né? Não perdendo o sentido de humanidade, mas assim, eu me preocupo com você, mas eu não quero interferir na sua vida, nas suas escolhas, né? Eu me preocupo com você. Exato. Então, acho que ter empatia, a preocupação, mas assim, eu não posso determinar as suas escolhas. Quais são os desafios do feminismo daqui para frente? Na sua visão, no campo jurídico? Eu acho que, sobretudo, essa reafirmação de que não é uma moda esse empoderamento feminino, né? Que é algo que veio para ficar, que as mulheres
elas querem cada vez mais estar em todos os lugares, né? Ela quer estar alcançando colocações que antes não alcançava. Então, acho que o desafio é esse empoderamento, não ser só uma modinha, ser algo efetivo, que isso possa repercutir, né, na maneira que tanto o pai quanto a mãe vão criar seus filhos, né, na maneira de educar. Então, e é claro, a gente pensar que temos que colocar mais mulheres no poder, sim. Temos que ter mulheres ocupando cargos que são importantes, porque o olhar feminino ele é importante. E eu acho que é por aí. Sobretudo, ser desmistificado essa questão do feminismo como algo que é só transgressor, que é coisa de desocupado, coisas de mulheres, né, feias, mal cuidadas. Eu acho isso de uma pobreza intelectual tão grande, porque é só você olhar, você, né, pesquisar, você se inteirar. A gente está vivendo um momento muito delicado em que as pessoas constroem a história a partir do momento que a terceira pessoa falou, né? São os universitários, por exemplo, de WhatsApp, os estudiosos, né? Exato, são os estudiosos que sabem tudo da rede social. Então, acho que a gente está vivendo um momento que as pessoas precisam duvidar, precisam procurar, precisam criticar, investigar, para falar com propriedade. Tá meio difícil, né? Tati, nosso papo acabou. Acabou. E aí, aquela coisa, o objetivo do programa aqui é justamente isso. Eu acho que tem muita coisa para se ler, muita coisa para se discutir, muita coisa para se aprender, principalmente aprender, mas a sociedade ainda resiste, alguns setores da sociedade resistem. Aí, até eu acho que eu não gostaria de mexer muito nisso, mas, assim, muita gente ainda leva muito dessa discussão para essas questões particulares e para a questão muito também, principalmente da religião, envolve a questão da religião. E é importante que a gente deixe bem claro que feminismo não anula a sua religiosidade e vice-versa. E usar a religião ou usar qualquer outro discurso que seja, vamos dizer, puritano, ele não está ajudando. Afinal, muitas mulheres religiosas, muitas mulheres que eram assim, vamos dizer, tinham uma vida para a família, viveram durante anos sofrendo todo tipo de violência. Da violência e se calaram e não mudaram a sua forma de agir, a sua forma de pensar. Então é bom que a gente leia. Isso a religião não vai proibir, a religião ajuda sim, pode ajudar, mas tudo na sua medida, sem afetar o direito do outro e sem tomar conta da vida do outro. Então, eu queria agradecer. Eu que agradeço. Estou muito feliz de estar aqui. Volto sempre, pode me chamar. Que a gente possa viver essa história bonita que é, né, a luta das mulheres pelos seus direitos, que a gente possa se informar e lutar, né, por uma sociedade mais justa, mais igualitária. Eu agora vi uma pergunta que você falou 3 vezes na entrevista e eu não coloquei. Essa questão do feminismo negro. Sim. E nós temos uma personagem aqui do Rio de Janeiro que, para muitas mulheres, eu já fui a 3, 4 shows e eu vejo cartaz sendo levantado em diferentes situações. Eu fui assistir Elza. Sim. Dona Ivone Lara. E eu fui assistir a Zélia Duncan. E, de alguma forma, a questão Marielle Franco presente. E aí a gente percebe que a coisa incomoda porque quando ela morreu, a quantidade de pessoas que surgiram para desqualificar a mulher Marielle, relacioná-la ao crime, relacioná-la a tudo, eu vejo agora essa questão, quer dizer, por mais, as pessoas não param para ficar indignadas com o crime, as pessoas querem achar uma desculpa como se ela fosse a culpada. Para justificar, né? E justificar o crime. Também, né, andava com bandido. Tem tanta gente que anda com bandido que está aí e as pessoas ignoram, mas era uma mulher e essa mulher tinha um papel muito forte. Sim. Uma luta muito importante.
para falar de feminismo negro, assim, falando no Brasil, é um outro programa. Mas se eu posso deixar uma dica assim, importante, são muitos livros, né? Eu estou até me apropriando de muita coisa, mas eu acho que um bom livro para você começar a entender um pouquinho, ter a provocação, a curiosidade, é o livro da Djamila Ribeiro, né? Que fala justamente quem tem medo do feminismo negro. Né? Sobretudo porque quando a gente fala da Marielle, né? E a Marielle, eu já conhecia a militância dela, né? Independentemente de viés político, era uma mulher que lutava efetivamente para que fosse uma realidade os direitos humanos, né? E tinha uma pegada muito grande na questão da mulher. Nós precisamos de mais mulheres assim. A semente foi colocada, né? Sem dúvida, não, virou semente. Eu acho que a gente, a partir daí, muitas pessoas que sequer pensavam nesse assunto, sequer tinham parado para pensar, começaram a refletir o quanto isso é importante. Com certeza. Mas eu volto, só me chamar. E aí nós investimos com uma coisa que, já que você é do direito, que eu acho que é fundamental, tirarmos um dia para falar sobre direitos humanos. Sim. E que direitos humanos não é coisa de bandido. Direitos humanos é um direito de todos os humanos. Sem dúvida, sem dúvida. Eu sempre falo, né? Se você é humano, você não pode achar que direitos humanos, essa falácia de que é só para bandido, é triste de a gente ver algo tão importante e bonito ser reduzido ao nada. E muitas vezes as pessoas que fazem um discurso áspero contra os direitos humanos é porque eles ferem os direitos humanos. Por isso que eles têm que justificar e desqualificar a luta, que é uma luta de todos nós. Tatiana. Muito obrigada. Tatiane, fiquei muito feliz. Muito obrigado. Espero que você tenha gostado do bate-papo. A Tatiane nossa convidada, que está fechando todo esse ciclo, que foi um ciclo dedicado às mulheres. E eu espero que você tenha gostado, porque é um bate-papo, é uma troca de ideias, e trocar ideias, pessoal, é o que nós precisamos hoje. Sim. Quanto mais ideias nós trocarmos, mais nós nos abrimos às novidades, nós nos abrimos à reflexão e, claro, a partir daí nós começamos a ser cidadãos, por favor. E, claro, começamos a entender melhor o que são direitos humanos, o que são direitos, e que todas as mulheres, todas, independente da classe social, independente da idade, todas as mulheres merecem respeito, merecem afeto e merecem a dignidade de viver. Então, muito obrigado por toda essa jornada e que vocês sejam cada vez mais humanos e mais felizes. Até a próxima.